Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. You should be excited for what the Bible says concerning the last days. Você deveria estar entusiasmado com o que a Bíblia fala sobre os últimos dias. É uma grande bênção abrir a palavra de Deus e ver o que Deus nos fala com relação a esse momento. Um momento de transição. Transição de como as coisas estão neste mundo normal onde vivemos. Sim, é um mundo de escuridão, um mundo de enganos, um mundo de falsidades. Mas, ainda assim, estamos aqui. Porém, este mundo não vai continuar da mesma forma. Há um tempo de transição e eu creio que estamos bem próximos dele, onde Deus vai começar a mexer de forma singular para poder originar o seu reino. E precisamos estar cientes das várias coisas que ele diz que devem acontecer para que esse reino venha, para que o Messias retorne e para que sua palavra seja perfeitamente cumprida. Pegue a sua Bíblia e olhe comigo na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos olhar os 11 primeiros versículos deste capítulo, onde veremos, de fato, o destaque dado aos últimos dias, ao fim dos tempos. E Paulo nos dá informações muito importantes sobre o que precisamos saber e como somos chamados a viver. O conhecimento deve mudar o nosso comportamento. Vou repetir. Quanto mais você sabe sobre a palavra de Deus, mais a sua vida será transformada de forma a cumprir as expectativas que Deus tem para a sua vida, para o que você deve fazer. As obras são extremamente relevantes para Deus. Trazendo isso à tona novamente, pergunto: somos salvos pelas obras? Não somos. E Deus espera que aqueles que foram salvos trabalhem fielmente? Sim, Ele espera. Vamos começar então, no versículo 1, onde ele diz: quanto aos tempos e épocas, irmãos. A palavra irmãos se refere tanto a irmãos quanto a irmãs. Veja que ele diz: quanto aos tempos, está no plural, e épocas também está no plural. E por que essas palavras estão no plural? Porque precisamos ver que há estágios até se chegar ao fim dos tempos. Ele não está simplesmente dizendo tempos e épocas, referindo-se apenas aos últimos dias. Ele quer nos lembrar que os últimos dias são feitos de diferentes etapas. E se não estivermos cientes sobre cada uma delas, estaremos sendo desobedientes. E o motivo pelo qual digo isso é porque simplesmente, quando olho na palavra de Deus, ele nos diz essas coisas para que possamos estar atentos. Lembre-se disso. Nós podemos estar atentos, ver essas coisas e crescer na fieldade, crescer em nosso compromisso, compreendendo que aquilo que Deus disse é, na verdade, o que vemos acontecendo perante nossos olhos. Repetindo, quanto aos tempos e épocas, irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva. Aqui ele está dizendo: vocês não precisam que, sobre esses tempos, essas épocas, essas várias etapas com relação aos últimos dias, vocês não precisam que eu lhes escreva. Por quê? Porque isso já está escrito. Podemos aprender muito com os profetas, com o que eles revelaram sobre os últimos dias. E desculpe-me por ser tão direto, mas se não estudarmos as profecias, estaremos sendo desobedientes. Precisamos saber o que os profetas revelam sobre os últimos dias. E eu lhes digo que é por causa da resistência em se estudar as profecias que há tantos que ensinam falsas doutrinas sobre os últimos dias.
Lembro-me de quando estive em Budapeste, falando a um grupo de pessoas que eram trabalhadores que tinham a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus em muitos e diferentes lugares em todo o mundo. Lembro-me de ter ido a uma pequena sessão em Breakout, onde havia um pequeno grupo para lidar com algo que eu considerava problemático e que o líder dessa organização muito gentilmente me deixou abordar. À medida que eu começava a falar, ficou muito claro para mim que, quando eu mencionava alguma profecia pelo seu capítulo, muitas pessoas não tinham a mínima ideia sobre o que estava contido nessas passagens, sobre as quais eles deveriam estar bem familiarizados, pois eram profecias. Então, se você quiser ter uma forte opinião, como muitos desses líderes tinham com relação aos últimos dias, especialmente com relação a Israel e aos judeus, eles tinham pensamentos bem depreciativos sobre a terra de Israel e os judeus. O que vemos é que eles não sabiam de nada, e não estou exagerando. Eles não sabiam nada sobre as principais profecias que falavam sobre a importância da terra. Havia uma pessoa, sobre quem já mencionei antes, John Piper. Ele declarou questionando tanto Israel quanto a Palestina, repetindo diversas e diversas vezes: não pode haver qualquer reivindicação de terra a um povo que violou a aliança. Ele não parava de dizer, disse tantas vezes o quanto os judeus eram um povo que havia violado a aliança. E como minha contribuição em forma de resposta, eu diria: Deus promete trazer o povo de volta à terra por causa de seus propósitos, não por causa da fidelidade deles, mas por causa da fidelidade dele. E o povo judeu, sim, tem direito à terra. E Deus, em momentos de desobediência, ele colocou o seu povo por diversas vezes em exílio. Mas ele os trouxe de volta à terra para que o Messias viesse a primeira vez. Era preciso. E ele está trazendo o seu povo, os judeus, de volta à terra de Israel. Ele está fazendo isso por causa de quem ele é e por causa do que ele prometeu para que o Messias venha pela segunda vez, para que assim se cumpram as promessas do reino dessa maneira. Os pensamentos do John Piper com relação a Israel não estão alinhados com a verdade profética. É por isso que Paulo está dizendo às pessoas: não é preciso que eu lhes escreva sobre essas coisas, porque elas já foram escritas. Onde? Nas profecias. Agora, vamos para o versículo 2, onde ele diz: pois vocês mesmos sabem. Como? Claramente. Vocês sabem muito bem. O que vocês sabem muito bem? Que o dia do Senhor... Agora, preste atenção. Na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, ele fala sobre o dia do Senhor. Ele não está falando aqui sobre o dia do Messias. E o que é o dia do Messias, ou o dia de Cristo, ou o dia de nosso Senhor Jesus Cristo? Essa é uma referência que aparece 6 vezes no Novo Testamento. Ela aparece 6 vezes com relação à nossa esperança abençoada, ao arrebatamento. Esse é o dia de Cristo. Mas aqui é o dia do Senhor. A propósito, olhe nas Escrituras, as Escrituras do Novo Testamento, e você verá que esse é um dos poucos, ou o único lugar onde o dia do Senhor, esse mesmo termo, é mencionado. E ele está falando sobre o dia do Senhor, que não é para os crentes. O dia do Senhor é para os inimigos de Deus, para aqueles que querem impedir os propósitos de Deus. Portanto, ele diz, olhe novamente no versículo 2. Pois vocês mesmos sabem muito bem, ou claramente, que o dia do Senhor, o que significa que é o dia do seu julgamento, o dia da sua ira, virá como um ladrão à noite. Eu acredito que muitas vezes veremos a mesma situação. Suponhamos que eu esteja falando em diferentes países para um grupo de pastores sobre os últimos dias. Então eu digo, Yeshua, Jesus está vindo. E pergunto, como o quê? E todos dirão, como um ladrão. Nós vamos ver que não será assim que ele virá para os crentes. Veja em Lucas capítulo 12,
Ele virá para ministrar para nós, para servir aos crentes. Quando ele vier para os crentes no arrebatamento. Não, esse é o dia do Senhor. E para o mundo, preste atenção, para o mundo, ele está vindo como um ladrão à noite. E você pode me perguntar, como você tem tanta certeza? Vamos continuar a ler, o texto irá nos esclarecer por si mesmo. Agora, vamos olhar o versículo 3. Quando eles disserem paz e segurança. Essa palavra também pode significar proteção. E isso acontecerá no meio do império do anticristo. Sabemos que haverá um tempo de grande instabilidade. E uma das principais causas dessa instabilidade será o Irã. O Irã vai se expandir. Na verdade, o país já está em expansão agora, mas vai crescer ainda mais antes da 70ª semana de Daniel, o que vai provocar uma grande instabilidade. Mas o anticristo vai derrubar esse império, cuja sede será no Irã. O anticristo vai derrotar o império do carneiro. O anticristo é o império do bode, sobre o qual Daniel fala no seu capítulo 8. E ele vai trazer um período de paz e segurança, ou proteção, e não apenas isso. Se você ler com cuidado, será também um período de prosperidade. E o mundo vai amar isso. Mas veja o que Paulo diz aqui. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, sobre eles. O que vai acontecer? A destruição virá. Assim, então, quando eles estiverem proclamando paz e segurança, tudo estará bem. Mas, de repente, o que vai acontecer? Sobre eles virá a destruição. É sobre isso que ele fala. E como isso acontecerá? Ele diz, como dores do parto, ou dores do nascimento. Não existe diferença entre os dois termos, embora algumas pessoas insistam em usar um ou outro. Não há diferença entre os dois termos, tanto em hebraico quanto em grego. Continuando, como dores do parto, aquela que traz a vida dentro do ventre. Aqui está se usando uma expressão que significa uma mulher grávida. Sabemos que as dores do parto dizem respeito a algo que vai acontecer e que tem um propósito por trás. E essas dores do parto são necessárias. E Yeshua já nos ensinou para que o Messias estabeleça seu reino. Então aqui vemos uma forte correlação entre o que Yeshua ensinou e o que Paulo está dizendo. Olhe de novo na segunda parte do versículo 3. Como dores do parto à mulher grávida, aquela que traz a vida no ventre, ou seja, aquela que concebeu. E olhe o que vemos depois, e eles não podem fugir, não podem escapar. Sim, é impossível fugir dessas dores do parto que estão vindo. Daqui a pouco, veremos que Paulo vai dizer algumas palavras direcionadas aos crentes, mas lembre-se de que eles não vão conseguir fugir. Agora, olhe no versículo 4. O versículo 4 é quando ele começa a falar sobre essa distinção entre o mundo, aqueles que vão experimentar o dia do Senhor, não o arrebatamento, mas o dia do Senhor, a ira de Deus, como ladrão à noite. Veja o que fala no versículo 4. Saiba que a sua Bíblia vai dizer a mesma coisa. Não é questão de interpretação, é simplesmente questão de leitura. Ele diz, mas vocês, irmãos. A palavra mas é importante aqui por se tratar de uma conjunção que implica em descontinuidade. Aqui ele está falando sobre aqueles que pertencem ao mundo, aqueles sobre quem o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Ou seja, um ladrão vem secretamente, um ladrão não se anuncia. Para eles, o dia do Senhor será uma surpresa. E eu tenho boas notícias para vocês. Vamos ver o versículo já já. Nós o lemos como nosso chamado à adoração. Mas nós não vamos passar pelo dia do Senhor. Nós não fomos designados para esse momento. Deus prometeu nos retirar antes do dia do Senhor, antes da ira de Deus. Então isso não é relevante, e por causa disso entendemos algo. Olhe novamente no versículo 4. Mas vocês, irmãos, vocês não estão nas trevas. Que bom ouvir isso, para que esse dia venha sobre vocês.
que surpreenda vocês como um ladrão. Então, bem aqui, perceba o que está escrito. Mas vocês, irmãos, os crentes, nós não estamos nas trevas. Portanto, esse dia não irá nos surpreender como ladrão. Por quê? Porque nós não somos das trevas e nós não estaremos aqui. Daqui a pouco veremos o porquê, quando o dia do Senhor acontecer. Essa é uma promessa que temos. Assim, olhe novamente no versículo 4. Mas vocês, irmãos, vocês não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Versículo 5. Pois todos vocês são filhos da luz, vocês também são filhos do dia. Lembre-se, há os que são filhos das trevas, e eles agem durante a noite. Estes não somos nós. Nós não temos nada a esconder sobre nós mesmos. Somos chamados a sermos pessoas transparentes. Somos pessoas da verdade. Somos pessoas que querem testemunhar. Não temos o que esconder. Existe uma abertura para tudo o que queremos compartilhar. Por isso ele diz, vocês são filhos da luz, vocês são filhos do dia. É sobre isso que ele está falando aqui. Ele diz nessa passagem, nós não somos da noite nem das trevas. Lembre-se disso. Os que são das trevas, os que são da noite, eles vão experimentar o dia do Senhor. E esse dia virá sobre eles como um ladrão à noite. Não tem nada a ver conosco. Quando se fala para os crentes sobre a vinda do Messias, nunca se deveria dizer que ele está vindo como um ladrão à noite. Isso não tem nada a ver conosco. Nós também sabemos que o livro do Apocalipse, capítulo 3, onde diz que somente se você não viver arrependido e se você não é alguém que conhece o Messias, então esse dia irá te surpreender como um ladrão à noite. Mas não acontecerá o mesmo para os que são verdadeiros fiéis. Continuando, ele diz no versículo 6, portanto, não durmam como os demais. Ou seja, como o restante. Veja, nós não fomos chamados para dormir. E o que isso significa? Ficar sem resposta, insensíveis, ignorando o que está acontecendo no mundo. Isso é algo muito importante na escatologia, o estudo dos últimos dias, que diz o seguinte. Vamos ver que Paulo vai destacar para nós. Nós fizemos isso no chamado para a adoração. E vamos fazer isso novamente agora. Paulo vai destacar que somos chamados a estar atentos. A que devemos estar atentos? Aos sinais proféticos de que estamos nos últimos dias e a nossa esperança abençoada, ou seja, o arrebatamento que está se aproximando. Aqueles que ensinam que o arrebatamento vai acontecer instantaneamente, que poderá acontecer a qualquer momento, isso é falso. Quando você olha em toda a Escritura que trata sobre a proximidade do arrebatamento, não é o que diz. Simplesmente está escrito, esteja pronto. Ninguém sabe o dia ou a hora. E só porque nós não sabemos o dia ou a hora, isso não significa que pode acontecer a qualquer momento. Essa seria uma conclusão incorreta. Mais adiante, vamos observar melhor sobre isso no nosso estudo da segunda epístola aos Tessalonicenses. Na verdade, todas essas lições já foram gravadas, mas ainda não foram liberadas. Elas serão depois que terminarmos a primeira epístola aos Tessalonicenses. O que a Escritura nos diz aqui é que devemos fazer algo, pois nós somos do dia, nós pertencemos à luz. E ele diz aqui, nós não somos das trevas, nem somos da noite. Portanto, ele diz, nós não dormimos como os demais. Mas o que devemos fazer então? Olhe no meio do versículo 6, mas ao invés estejamos atentos. Essa é uma palavra que será outra vez repetida no versículo 10, daqui a pouco. Mas observe a palavra atentos. De fato, há pouco tempo eu estava na Romênia e estávamos estudando essa passagem da Escritura. Eu já mencionei para vocês sobre o nosso chamado à adoração, onde muitas Bíblias em português está simplesmente escrito: nós estamos alertas, nós estamos acordados, nós não estamos dormindo.
Essa é uma compreensão incorreta dessa palavra. Esta palavra significa, e é quase um termo militar, em observação. E você sabe que há uma grande diferença entre simplesmente estar acordado e estar observando atento. E a palavra que é usada na Bíblia romena consegue captar esta particularidade ainda melhor do que em português e em muitos outros idiomas. Então ele diz, olhe novamente no versículo 6. Ele diz, portanto, nós não dormimos como os demais, mas estamos atentos. E o que mais? E também sóbrios. Quanto ao termo sóbrio, em grego ele quer dizer agir e se comportar com conhecimento. Que tipo de conhecimento? Com a verdade. Nós acreditamos na revelação de Deus e, portanto, agimos guiados por essa luz. Ela se torna a base de nossos pensamentos, de nossas palavras e nossas ações. É isso que quer dizer a palavra sobriedade. Ela funciona adequadamente de acordo com a verdade, de acordo com o conhecimento, e diz para fazer assim e saber o que é a verdade em determinada situação. Mas eu quero esclarecer melhor essa questão. A palavra de Deus é verdadeira, mas precisamos saber qual parte da palavra de Deus é relevante para essa situação, esse evento, e como devemos reagir. Está dizendo aqui que a sobriedade é ser capaz de discernir, pois é uma palavra de discernimento, de forma que nós sabemos o que devemos empregar, qual conhecimento devemos seguir e pôr em prática, com base numa dada situação. Então, de forma bem enfática, ele diz, mas estamos atentos e também sóbrios. Versículo 7 agora. Pois os que dormem, quando eles dormem? De noite eles dormem. E também os que se embriagam. Quando eles se embriagam? Embriagam-se de noite. O termo embriagar simplesmente significa ter uma influência tal que se torna impossível agir de maneira adequada. Por isso ele usa o termo embriagar. Existe uma influência e nós sabemos qual é: o álcool. O álcool tem um elemento destrutivo para as pessoas e pode matar. Então, se você beber bastante durante um período de sua vida, você morrerá por causa disso. E também, por estar sob a influência do álcool, você não consegue perceber as coisas corretamente, pois ele afeta a sua habilidade de responder e até mesmo de como responder. Muitas vezes você vê coisas que na verdade não estão lá. Você se engana por causa da influência do álcool. Por isso, ele diz que estes não vão conseguir ficar alertas. Eles não vão conseguir estar atentos como necessário por serem da noite. À noite, eles bebem. É o que está dizendo aqui. Vamos agora para o versículo 8. Mas nós, ao contrário, pois há uma diferença, mas nós que somos do dia, por isso ele diz, nós estamos sóbrios. Por sermos do dia, podemos responder adequadamente. Nós podemos discernir e saber o que fazer, pois somos do dia. Depois, continuando, ele diz, coloque, ou seja, vista-se. É uma palavra que implica em preparo. Ele diz, vista a couraça da fé. Quando somos do dia, nós vemos o que está acontecendo. Quanto à couraça, ela é usada para defesa. É algo que nos protege. Mas por que devemos usá-la? Pois seremos atacados neste momento. Esse é o discernimento que devemos ter. A perseguição está vindo. Então Paulo nos fala para colocarmos a couraça da fé e também do amor e o capacete. De que é o capacete? É da esperança da salvação. Aqui, essa esperança da salvação é a promessa de Deus da vitória no futuro. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. O que isso significa? Você deve perseverar para ser salvo. Isso é o que o calvinismo ensina, mas está errado. Não é o que está sendo falado aqui. Aqui diz que os que perseverarem até o fim serão salvos. O que significa que você deve perseverar no fim, porque a vitória está chegando. Essa é uma palavra de encorajamento, de ânimo. Persevere, aguente essas coisas, porque no final a vitória vem. O que é que vem? O reino de Deus. Não está se falando sobre a salvação ou como ser salvo, mas está se falando sobre o resultado da salvação.
Da mesma forma que precisamos compreender teologicamente, doutrinariamente, que há um pagamento para a salvação. Esse pagamento é feito e eu o recebo, e, portanto, sou salvo. A relação com Deus é restaurada, e eu tenho a promessa da esperança. A esperança está sempre relacionada às promessas de Deus, da esperança do reino. Mas este segundo aspecto e esta segunda compreensão da salvação é receber o resultado de ser salvo, é passar pelo reino. É sobre isso que ele está falando aqui quando se refere à esperança da salvação, que continua a ser otimista, fiel, fervorosa, comprometida com a verdade do reino. Versículo 9. Nós temos mais 3 versículos e eu gostaria que todos possam ver o quanto esses versículos são importantes. Olhe no versículo 9. Porque Deus não nos escolheu, ou nos colocou, ou nos destinou. Para o quê? Preste atenção. Deus não. Veja como esse não é enfático. Deus não nos colocou, nos destinou para a ira. Eu destacaria essa parte porque é maravilhosa essa esperança. E eu posso estar seguro por causa do Evangelho. Eu aceito o Evangelho pela fé. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, é meu Senhor. Eu acredito que Ele morreu, como veremos, pelos pecados, pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos pecados de todo o mundo, de forma que possamos experimentar a misericórdia de Deus, o seu perdão, a sua graça. E por causa disso eu tenho total e absoluta certeza de que eu não vou experimentar a ira de Deus. Por que não? Porque Deus vai me retirar. Esse é aquele dia do Cristo, em que Ele vai me retirar antes que a ira de Deus caia. Repetindo, porque Deus não nos destinou para a ira, mas ao invés, para recebermos a salvação. É importante dizer que, ao falar sobre a salvação, ele está falando sobre se conquistar as promessas do reino. Não apenas estar no reino, mas experimentando a bondade, a bênção, as promessas do reino. Então, nós temos essa esperança que vamos conquistar essa salvação do reino. E como vamos conseguir? Olhe na primeira parte do versículo 9. Está muito claro, pois só tem um caminho, por meio de nosso Senhor, Messias e Yeshua. Deixe-me mencionar agora como exemplo Oprah Winfrey. Sabemos que ela nunca estudou teologia formalmente, ela não tem formação nessa área, mas ela faz muitas declarações que são blasfêmias. Ela diz, com certeza há muitos caminhos. Ela diz algo que ela não é, pois se considera cristã. Mas vou te dizer uma coisa, quando alguém diz, sou cristão, mas eu acredito que Yeshua não é o único, que Jesus não é o único caminho para se chegar ao reino de Deus, essa pessoa fala como ela, que diz que há outros numerosos caminhos. Ela diz, quanto a mim, escolho esse caminho, mas há outros. Quem diz isso não é um crente e não sabe quem é Yeshua. O que diz a Escritura? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, está escrito, não há nenhum outro nome debaixo do céu dado aos homens. Ou seja, tanto para os homens quanto para as mulheres, para a humanidade, além do nome de Yeshua, pelo qual devemos ser salvos. Ou seja, não há nenhum outro nome e não há outra pessoa que possa salvar. E se você não aceitar Yeshua pelo nome, tanto se for Jesus, 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 Jesus e Yeshua, dependendo da sua língua, não faz diferença como você pronuncia esse nome, já que estamos falando sobre Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach. Se você não aceitá-lo, você não tem esperança. Você será um destinatário para a ira de Deus. E não estou implicando com ela. Mas a menos que Oprah Winfrey se arrependa e aceite o Yeshua bíblico, que ele é o único Salvador, que não há uma multiplicidade de caminhos para se chegar ao reino de Deus. Se alguém acredita que há, essa pessoa está perdida. Assim, essa pessoa precisa se arrepender e aceitar o verdadeiro Salvador, o único Salvador, o Filho unigênito de Deus. Se ela não quiser aceitar a ira de Deus e a perdição eterna, a condenação eterna. E isso é válido para todas as pessoas, tanto para judeus quanto gentios. Minha sincera esperança é que, de alguma forma, a Oprah fique sabendo disso. Acredito que ela não vai ficar sabendo, mas talvez alguém lhe conte sobre essa verdade.
E se Deus quiser, como nós queremos, tomara que ela faça uma verdadeira profissão de fé e não seja levada a pensar que é uma seguidora do Messias. Olhe no texto onde Paulo diz: por meio de nosso Senhor Messias e Yeshua. Agora vamos para o versículo 10. Aquele que, ele é o único que fez isso, aquele que morreu por nós. Quando ele morreu? Na Páscoa. Somente quando você compreende o que é a Páscoa, que você entende o que a sua morte ocasionou. Ela trouxe a liberdade da punição e da autoridade do pecado na vida das pessoas. Por isso, ele morreu na Páscoa. Fico impressionado como tantas pessoas não sabem que a crucificação aconteceu na Páscoa, o 14º dia do primeiro mês. Está escrito aqui: aquele que morreu por nós para que, quer nós estejamos acordados. Reflita comigo. Se você está vivo e é um crente, você vai estar atento. E se você não conhece a verdade profética, por que você estaria atento? Você estaria com aquelas pessoas em Budapeste, com quem eu estava falando, que não conheciam os acontecimentos proféticos. Dessa forma, eles tinham muitas suposições porque não tinham conhecimento bíblico. E eles fizeram declarações doutrinais que eram hereges. Não é que eu ou outra pessoa sejamos mais inteligentes. Não, eu tenho certeza que eles tinham QIs até mais altos que o meu, mas eles não liam as profecias. E há uma bênção que vem da leitura das profecias. E por que eu digo isso? Porque para compreender o livro do Apocalipse, você tem que compreender o que dizem os profetas da Tanar, a Bíblia hebraica, comumente conhecida como a primeira aliança, a velha aliança. Então, não é questão de quem você é, não é questão do quanto você é inteligente. A questão é, você está se baseando no seu próprio entendimento, como Oprah Winfrey. Ou você está se baseando na autoridade da Escritura e lendo toda a palavra de Deus, não fazendo suposições baseado naquilo que parece certo a seus olhos. Ou desvirtuando certas passagens porque você quer que elas tenham essa compreensão, ao invés de pesquisá-las verdadeiramente e completamente. Ele diz aqui, aquele que morreu por nós para que quer estejamos acordados ou dormindo. Dormir aqui significa estar morto. Estar atento é o que os verdadeiros crentes fazem. Nós ficamos atentos aos sinais proféticos, aos indicadores proféticos, com relação à aproximação do dia do Messias, aos últimos dias, e ao que vai acontecer. E à medida que vemos essas coisas proféticas acontecendo, e são muitas coisas, assim que você as vê e reconhece, isso é o que Deus disse. Preste atenção. Testemunhar essas coisas vai te fazer um construtor da fé. Você saberá que aquilo que Deus disse, que tudo o que Ele disse é verdadeiro. Dessa forma, você crescerá na fé e crescerá em seu compromisso e paixão pelas coisas de Deus. Continuando, Paulo diz, para que, quer estejamos acordados ou dormindo, juntos com Ele. Vou repetir. As pessoas dizem que estes versículos não demonstram ser um bom grego clássico. E elas estão certas, pois não está escrito em grego clássico. É o grego koiné, simplificação do grego clássico. E o grego koiné tem suas regras bem diferentes das regras do grego clássico. Por quê? Pois seria redundante usar os termos junto com ele. Você não precisa da palavra juntos. Pode simplesmente dizer com ele. Mas o objetivo aqui é enfatizar. Por isso está escrito, juntos com ele nós vivemos. Este com ele é um termo redentor. A palavra com significa com o Messias, com Deus. Isso só é possível por meio da redenção. É por isso que ele nos diz desde cedo que ele morreu. Por qual motivo? Para nos redimir. Quando ele morreu? Ele morreu na Páscoa. E o que é a Páscoa? A festa da redenção. Então, se você não sabe que ele morreu na Páscoa, se você não sabe que ele ressuscitou, como já falamos anteriormente, no dia chamado de Rishit, o primeiro dia da colheita, cuja oferenda é feita ao sacerdote. Se você não sabe essas coisas, sua percepção do Messias e Yeshua fica obscurecida. Repetindo, aquele que morreu por nós para que, quer estejamos acordados ou quer estejamos dormindo, vivemos junto com ele. Bom,
Daqui a algumas semanas, eu estarei ensinando essas mesmas passagens num curso em Addis Abeba, na Etiópia. E uma das perguntas que estará na prova final deles é essa correta compreensão da verdade com relação aos últimos dias, o que nos dá ânimo. Observe o que está escrito, que nos dá ânimo. Agora, compreender sobre os últimos dias traz muitos benefícios. De acordo com o que está escrito aqui em Tessalonicenses, sabemos que conhecer essas coisas nos dará ânimo. Por quê? Versículo 11, ele diz, por isso, animem-se uns aos outros. Então, conhecer essas coisas, quando você as compartilha, elas são instrumento de ânimo, de consolo, e não apenas isso. E edifiquem-se uns aos outros. Conhecer a verdade com relação aos últimos dias anima as pessoas e as edificam, e as tornam espiritualmente fortes, como vocês estão fazendo. Paulo está satisfeito com essa congregação em Tessalônica. Ele estava satisfeito com eles porque eles tinham um testemunho divino e eles se amavam. E uma das coisas sobre as quais conversamos nas 2 semanas anteriores é como essa congregação tinha o espírito da lei. E o que era? O amor. Eles amavam ter esse amor fraternal. Na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9, vemos no início que diz que você precisa demonstrar e se comportar amando uns aos outros. Não ignore a coisa pragmática a ser feita, que é com relação ao amor fraternal. E o que significa isso? Amar a seu próximo como a si mesmo. E tudo isso só pode ser feito se você for conhecedor sobre os últimos dias. Não seja ignorante com relação aos últimos dias, pois o resultado é maravilhoso. E o que aprendemos? Versículo 11. Quando você conhece a verdade com relação aos últimos dias, você será consolado. E você vai se edificar e também vai edificar aos outros por meio desse conhecimento, sobre o qual vai conhecer nos últimos dias. Então, o que estamos estudando é muito importante. Não seja alguém que diz, sabe, nos últimos dias, tudo vai se resolver por si só, eu não preciso saber o que está escrito. Esse é um falso ensinamento. Essa não é a atitude de um verdadeiro discípulo do Messias. Seja um apaixonado em seu estudo sobre os últimos dias. Eu fecho por aqui. Até semana que vem. Shalom, desde Israel. Until next week, shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.